Muito bem. Você que está em casa, deixe agora um pouco os seus afazeres e pega a sua Bíblia, seu tablet, o seu iPhone, iPad, aí não sei o quê. Amém? Solta o endereço para nós aí. Isso, livro de Ruth. Qualquer coisa você vai lá no índice, que Ruth está meio espremidinha ali, logo depois de Juízes, né? Para facilitar um pouco mais o nosso entendimento, eu vou usar a nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Posso ler? Amém para todo mundo? Então diz assim: no tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, da cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua esposa Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que se casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os seus filhos e sem o marido. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as 2 noras. E elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho, Noemi disse às suas noras: olhe, voltem para casa, fiquem com as suas mães, que o Senhor seja bom para com vocês, assim como vocês foram boas para comigo e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo, que cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filho para casar com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filho, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse a Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la, porque onde a senhora for eu irei, onde a senhora morar eu também morarei, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa a não ser a morte me separar da senhora. Eu vou continuar mais um pouquinho. Como Noemi viu, como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa dela, e as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela respondia: não me chamem de Noemi, a feliz. Chame-me de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada.
Então, por que me chamar de feliz se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita da cevada estava começando. Aleluia. Muito bem, nós vamos conversar sobre esse tema. Fala para mim. Muito bem, ontem foi comemorado que dia? O Dia Internacional da Família. Esse mês, nosso calendário, né, de um modo geral, é considerado o mês da família. A Sociedade Bíblica Brasileira até instituiu essa semana como a Semana da Família. Então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos conversar um pouco sobre família nessa noite, amém? Ok, o livro de Ruth é um dos mais belos poemas encontrados na Bíblia. Aliás, eu diria, não só na Bíblia, mas talvez um dos mais lindos poemas da literatura universal. É a história de uma família temente a Deus, que moravam em Belém, e que num tempo de crise, onde houve uma grande fome, eles então deixam a sua cidade em busca de sobrevivência. Essa família era Elimeleque, o chefe, a esposa Noemi e 2 filhos, Malom e Quilion. Uma família abastada que morava ali em Belém. Eles possuíam bens. Você sabe o que significa Belém? Casa de pão. O que eu falei? Belém significa casa de pão. Diz a palavra que era tempo dos juízes, os juízes é que estavam julgando naquela época. E então houve esta fome. E é curioso porque na casa de pão faltou pão. E em vez de essa família buscar a orientação de Deus, essa família então foge para Moabe. Eles vão em busca de segurança e acabam encontrando doença. Eles vão em busca de vida e acabam encontrando a morte. O relato diz então, o texto bíblico diz para nós, que chegando em Moabe, pouco tempo depois, Elimeleque morre. Seus filhos casam-se. Malom casa com Ruth e Quilion casa-se com Orfa. Mas pouco tempo depois também morreram os 2. Veja bem, agora Noemi ela fica sem marido, ela fica com as 2 noras viúvas em uma terra estrangeira. Mas de repente ela ouve uma notícia que Deus havia visitado o seu povo em Belém e que a casa de pão que não tinha pão agora volta a ter pão. E ela então resolve naturalmente voltar para junto do seu povo, onde agora ela poderia encontrar alguma coisa. Diz o texto então que ela resolve voltar e as suas noras disseram: nós vamos com você. Mas ela diz para ele: olha, é melhor vocês voltar para a terra de vocês, para a família de vocês. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Não tenho dinheiro, não tenho mais filho, porque era norma na época, se o marido de alguém morresse, naturalmente o cunhado é que amparava e casava com a viúva. Ela disse: eu não tenho mais filho. Ainda que hoje eu viesse a casar e engravidar, e esperar até esse menino crescer para vocês casarem com eles. Então é melhor vocês voltar. E Orfa então aceita o conselho de Noemi e volta. Mas Ruth não. Ruth faz aquela declaração maravilhosa para ela, dizendo: eu vou ficar com você. Aonde você for eu vou. Onde você pousar eu vou pousar também. O seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. E onde você morrer eu morro junto. Onde você for enterrada, é ali que eu quero ser enterrada. E não me faça eu
pensar de forma diferente, porque só a morte vai me separar de ti. Então sua nora Ruth volta com ela e faz com ela essa aliança linda e maravilhosa. E aqui começa então uma das mais belas histórias da Bíblia. Quando chegam em Belém, Noemi então vai buscar um lar para sua nora. Ela quer que a sua nora se case, ela quer que a sua nora seja feliz, ela quer que a sua nora tenha filho, até porque para de alguma forma perpetuar a memória da família. E aí permita-me então agora você, que certamente não fechou a sua Bíblia, vamos ler mais um pouquinho, capítulo 2. Diz assim então: Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. E ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. E um dia Ruth disse para Noemi: deixa que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Então ela disse: vai, minha filha. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. E nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor o abençoe, responderam eles. Querido, olha que isso me chamou tanta atenção. Ele chega na seara, na plantação que ele estava colhendo, e ele disse para os empregados dele: que o Senhor esteja com vocês. E ele disse assim: que o Senhor o abençoe. Ei, querido, você que é patrão, você que é chefe, você que é encarregado, você chega lá e saúda os seus empregados assim? Ou já vai cobrando: você não está pronto ainda não? Cadê a produção? Cambada de preguiçoso. Aí Boaz perguntou ao chefe do trabalhador: quem é aquela moça ali? Ele respondeu: é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que eu deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando espiga que fosse caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora, e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espiga em nenhuma outra plantação, fica aqui, trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo, onde elas vão cortar espiga. Eu dei ordem aos empregados para não mexer com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira? E Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. Eu sei que você deixou seu pai, sua mãe, sua pátria e veio viver entre nós aqui, em gente que você não conhece. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Então Ruth disse a Boaz: o Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: vem aqui, pegue um pedaço de pão, molhe no vinho. Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada, torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espiga, Boaz ordenou aos empregados: olha, deixe que ela apanhe as espigas até no meio dos feixes, não aborreça. Tire também algumas espigas dos feixes, deixe cair para que ela possa apanhar. Não briguem com ela. E assim Ruth catou espiga no campo até tarde. Depois debulhou os grãos de espiga que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou a sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou: onde é que você foi catar espiga hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos como para os que já morreram. E Noemi continuou: esse homem é nosso parente, chegado a um dos nossos, a um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse: além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu: é bom você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem,
você poderia ser humilhada. Assim Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz, catou espiga até terminar a colheita da cevada e do trigo e continuou morando com a sua sogra. Vamos um pouquinho no verso 3, só o início aí. E disse-lhe Noemi, a sua sogra: minha filha, não é eu de buscar descanso para que você fique bem? Ora, pois não é Boaz com cujas moças tivesse de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Levanta-te, pois, unge-te, veste os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que ele se deitar, então entra, descobre-lhe os pés, deita-te e te fará saber o que deves fazer. E ela disse: tudo quanto me disseres eu farei. Então foi para a eira, fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. E havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se aos pés de uma meda. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E ele disse: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Ok. Então, nessa história, querido, nós podemos tirar lições sobre como ter felicidade no lar. Primeira coisa, querido, muitos vão buscar felicidade no lugar errado, no dinheiro, no poder, na fama, no sucesso. Muitos chegam a alcançar, digamos assim, o topo da pirâmide social, mas são infelizes. Alguns até chegam a alcançar uma independência financeira, mas também continuam infelizes. Porque essas coisas, querida, embora ajudem, embora traga conforto, mas elas não trazem a felicidade. O dinheiro pode comprar uma casa, uma mansão, mas não compra um lar, não compra uma família. O dinheiro pode comprar remédios e até um hospital, mas não compra saúde. Então nós sabemos que a felicidade não está nessas coisas. A segunda coisa, a felicidade não se alcança fugindo das crises, dos perigos e das adversidades, mas se alcança confiando em Deus e enfrentando as dificuldades. Elimeleque fugiu de Belém, da casa de pão, para Moabe. Querido, fugir muitas vezes não é a solução. Porque ao invés de encontrar vida, o que ele encontrou ali foi morte. Muitos hoje querem fugir das crises. Muitos hoje querem fugir do casamento, querem fugir da aliança, querem fugir da casa, querem fugir da igreja. Mas fugir, querido, pode ser um caminho de morte e não um caminho de vida. Pode ser um caminho de desespero e não um caminho de felicidade. Terceira coisa, a felicidade não pode ser construída em detrimento, em prejuízo da família. Todos nós conhecemos o ditado, a palavra que diz assim, que nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. O que adianta você alcançar tudo que você almeja nessa vida, materialmente falando, se você fracassar no lar? Muitas pessoas querem a felicidade a qualquer preço, uma felicidade egoísta, uma felicidade muitas vezes deitada, alicerçada no pecado, uma felicidade que custa muitas vezes o casamento e a vida dos filhos, uma felicidade que dura muito pouco e no fim traz um sabor muito amargo. Quantas pessoas, querido, que buscam a riqueza e esquece do seu cônjuge, esquece dos filhos.
trabalha às vezes em 2, 3 empregos, sai o dia amanhecendo e chega já altas horas da noite, não vê o filho, não vê os filhos, não os abençoa, não brinca com eles, não tem convívio. Outros viajam de segunda a sábado, quando chega em casa já está morto de cansado. E às vezes o domingo que tem, passa muitas vezes descansando, porque na segunda-feira tem que sair de novo. E às vezes, para compensar essa ausência, muitas vezes eles enchem os filhos de presente, mas você sabe que presente não substitui presença. Seu filho não está interessado nos seus presentes, ele está interessado na sua presença. É em você jogar bola com ele, é você soltar pipa com ele, é a senhora deitar no chão com ele, brincar de casinha com ele, com ela, perdão. É isso que eles querem. Porque senão você pode chegar a um ponto em que daí a pouco a ansiedade, a expectativa dos seus filhos para que você volte para casa não será mais pela sua presença, mas pelos presentes que você está trazendo. Quarta coisa, as pessoas mais felizes, agora eu estou dizendo, as mais felizes são aquelas que entendem que a felicidade precisa estar centrada na família. Aleluia. Ló buscou na riqueza, buscando a riqueza, levou a sua família para Sodoma e acabou perdendo toda a sua família. Davi, para satisfazer um desejo sexual proibido com Batseba, afundou sua família num lamaçal, num mar de sangue, de derrota, de conspirações e de mortes. Salomão, na busca da felicidade nos seus múltiplos casamentos, perdeu o seu coração e a sua fé genuína que tinha em Deus ao final da sua vida. Ei, querido, a verdadeira felicidade precisa ser construída em torno da família. É melhor você ser pobre, querido, havendo harmonia, do que um banquete com contenda. Lamentavelmente hoje parece que as famílias não se reúnem mais em torno da mesa, está ficando meio fora de moda. Mas para mim não há coisa mais bonita do que uma família sentar à mesa para fazer uma refeição juntos. E nessa hora poderem compartilhar, poderem rir, poder agradecer a Deus, poderem viver um momento tão lindo e tão bonito. Mas lamentavelmente isso hoje está caindo de moda. Um filho faz um prato, vai para o quarto, o outro vai para a sala, o outro vai não sei para onde. Não, querido, faz isso não. Você que está em casa, pelo menos aquele horário de família, reúna em torno da mesa vocês. Outra coisa, querido, as frustrações do passado não podem impedir você de ser feliz hoje. O que eu falei? Ora, não é porque você viveu um relacionamento ruim lá atrás que agora você não vai ser feliz, que agora tudo vai ser igual era antes. Ou então mesmo que você tenha sido feliz lá no passado, mas agora é outro tempo. Ah, mas no tempo do falecido é que eu era uma... O falecido já faleceu, finou-se. Agora é outro tempo. Olha a situação de Noemi. O marido e os filhos haviam morrido prematuramente. Seus filhos morreram sem deixar um descendente sequer. Agora Noemi não tem marido, não tem filhos, não tem dinheiro. Parecia que tudo estava acabado. Mas, querido, preste atenção numa coisa. Quando tudo parece acabado, quando nós perdemos o controle da situação, Deus continua no controle. Aleluia. Noemi partiu de Belém e voltou, partiu de Belém feliz e voltou amarga. Em 10 anos ela perdeu os seus bens, perdeu o seu marido, perdeu os seus filhos, os seus sonhos.
Tanto é verdade que ela quer mudar de nome, porque Noemi significa feliz. E ela diz, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, ou seja, amargurada. É claro que muitas vezes os problemas da vida podem azedar a nossa vida. Mas, querido, crê numa coisa, que eles não são permanentes, que eles não duram para sempre, porque a palavra de Deus nos garante que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Agora vejam a situação de Ruth. Ruth tinha tudo para se desesperar. Ela era gentia, ela havia perdido o sogro, o cunhado, o marido, não tinha filhos. Agora ela estava viúva, pobre, desamparada, numa terra estranha. Ora, naquela época, querido, ser viúva já não era fácil, mas ser viúva, pobre, numa terra estranha, era estar em total desamparo. Mas deixa eu falar para você, quando você pensa que está no fim da linha, no fundo do poço, quando já se esgotam todos os seus recursos, querido, Deus pode mudar todo o cenário. Deus, querido, pode te dar um lar feliz, Deus pode te dar uma vida feliz, Deus pode e quer fazer de você uma pessoa feliz. Mas presta atenção, a felicidade não está apenas em você ter um cônjuge, mas principalmente em ter um lar. Noemi não busca um marido para Ruth, Noemi busca um lar para ela. Lamentavelmente, muito hoje quer apenas casar, e por isso tomam decisões apressadas, precipitadas. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, é melhor você esperar, ficar solteiro, viúvo por enquanto, do que fazer um casamento apressado. Não busque apenas um cônjuge, busque um lar. E para ter um lar feliz, querido, é preciso ter Deus como fundamento. O que eu falei? A felicidade de Ruth não está no fato... a felicidade de Ruth está no fato de que ela se converteu primeiro a Deus antes de buscar um marido. Ela era uma moabita. Os moabitas eram adoradores de uma divindade, de um deus chamado Camus, ou Quemos, conforme algumas versões. Então ela não conhecia o Deus verdadeiro. Mas logo que o marido morreu, ela abraça a fé e o Deus da sua sogra. Ou seja, ela se converteu ao Deus verdadeiro. A ponto dela declarar, dizendo para ela, olha, aonde você for eu irei, onde você pousar eu pousarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Querido, um dos grandes problemas do casamento hoje é esse, é que primeiro a pessoa busca o cônjuge antes de buscar primeiro a Deus, a orientação de Deus. Busca mais a sua vontade do que a vontade de Deus. E escolhe às vezes o seu cônjuge pelos olhos. Alguns escolhem da cabeça para baixo. Para cima não tem problema não, se for meio burrinho, meia burrinha, tem problema, mas da baixo tem que estar bonito. Não é assim. Ruth buscou a Deus em primeiro lugar. E olha que coisa linda, porque ela buscou a Deus em primeiro lugar, Deus deu a ela um marido rico, um marido crente, um marido generoso. Ruth se torna a avó do rei Davi, e Ruth está lá naquela genealogia do Messias, do Senhor Jesus. Eita glória! Porque Deus honra aqueles que o honram. Ao buscar a Deus em primeiro lugar, ela não apenas encontrou o marido, mas ela encontrou também um provedor. Boaz fez com que a família, os descendentes de Ruth pudesse perpetuar, além de tirar Noemi, a sua sogra, e também Ruth da pobreza e da miséria. Querido, sabe por quê? Porque a palavra de Deus não falha.
Deus não vai contra a sua palavra. A palavra de Deus diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas... Aleluia. Aleluia. Outra coisa, querido, a felicidade no lar também passa e muito pela integridade dos cônjuges. Você pode repetir? Felicidade passa pela integridade dos cônjuges. Ruth era uma mulher íntegra, Ruth era uma mulher trabalhadora, uma mulher que tinha expediente, uma mulher que tinha coragem para trabalhar, ela fazia tudo quanto estava ao seu alcance. Ela soube agradecer a Deus no pouco, antes de tomar posse do muito. Querido, Jesus disse assim: olha, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, mas quem não é fiel no pouco, não será no muito. Querido, se você não é fiel no pouco, você não será no muito. Então, de repente, Deus não te dá mais porque você não tem sido fiel. Eita! Ruth era uma mulher que tinha um lindo relacionamento com a sua sogra. Ruth fez uma aliança de amor com a sua sogra. Noemi tratava Ruth como uma filha. E o amor que Ruth tinha pela sogra, querido, eu quero deixar com você como dever de casa para você ler. São 4 capítulos só, com poucos versículos. Você lê isso em 10, 15 minutos. Domingo que vem eu vou perguntar quem leu, hein? Eu quero ver assim. O amor de Ruth para com Noemi era conhecido em toda a cidade. E ele quase fala isso lá. Eu conheço, já estou sabendo o que você fez pela sua sogra. Ruth não despreza, querida, a sua sogra, mesmo depois quando as coisas melhoram. Porque tem gente que é assim, né? Agora não precisa mais não, agora você se vira. As duas têm um profundo amor uma pela outra. Noemi é conselheira de Ruth e Ruth se torna uma discípula de Noemi. E mesmo depois que ela se casou, que ela teve filho, lá no final do livro, capítulo 14, 15, tem uma declaração a respeito de Noemi, diz assim: olha, a sua nora te ama e é melhor do que 7 filhos. Olha! Ruth era uma mulher virtuosa, querido. Toda a cidade conhecia o seu caráter. Ruth foi uma mulher que impactou toda a sua cidade, não pela sua beleza, mas pela sua virtude. Sua beleza interior era mais esplêndida do que a beleza exterior. E o que dizer de Boaz? Boaz era um homem de grandes qualidades morais, um homem íntegro. Imagine você, uma mulher jovem, bonita, bem vestida, perfumada, está deitada aos seus pés à meia-noite. Se ele não fosse um homem íntegro, teria abusado de Ruth naquela noite, naquela circunstância. Sim ou não? Querida, a nossa integridade é provada quando nenhum olho está sobre nós. Vou repetir. Nossa integridade é provada quando não tem ninguém olhando. O segredo mais secreto aqui na terra, querido, é um escândalo do céu. Um certo pastor foi viajar para o exterior e resolveu beber no avião. A aeromoça chegou e ele resolveu, talvez para relaxar, não sei. Tem muita gente que fala isso, né? Entra no avião, tomo logo lá uma... E assim ele pediu uma bebida. Depois da 8ª dose, já com a voz arrastada, ele pede mais uma. A aeromoça chega e fala: pastor, o senhor não acha que já bebeu demais? Ser íntegro. A nossa integridade é provada quando nenhum olho nos vê. Outra coisa, ser íntegro, querido, é saber lidar com a fragilidade do próximo. Porque há muitos que manipulam, que exploram,
se aproveitam da fragilidade do próximo para se promover ou para se dar bem na vida. Ser íntegro é ser respeitador. Boaz não se aproveitou de Ruth, ele a abençoa, ele a amava, ele quer casar com ela, mas ele quer fazer as coisas direito, no seu tempo, por isso ele soube esperar. E é importante observar, você vai ler, dever de casa para você, que Boaz e Ruth só se relacionaram sexualmente depois do casamento, porque isso está de acordo com o princípio de Deus. Relacionamento conjugal antes do casamento está em total desacordo com os princípios divinos. A sensualidade não pode tomar o lugar da pureza e da prudência. Ruth deitou aos pés de Boaz e não no colo dele. Outra coisa, a felicidade vem através de conselhos sábios. O que eu falei? A mensagem do livro de Ruth joga por terra, querido, uma tese de que o relacionamento entre sogra e nora e vice-versa tem que ser conturbado. Os votos mais lindo de amor entre duas pessoas, registrado na Bíblia, usado muitas vezes em casamento, eu mesmo usei várias vezes para casamento, são os votos de Ruth para com a sua sogra Noemi. Nós acabamos de ler agora há pouco. Ruth amava Noemi. E Noemi tratava Ruth como uma filha. Deixa eu falar para você que está aqui. Deixa eu falar para você que está aí na sua casa. Deixa eu falar para você que vai assistir depois isso. Infelizmente, mas é uma verdade, eu preciso dizer isso para você. Muitos relacionamentos entre sogra e sogra precisam ser restaurados hoje em dia. A mensagem do livro Ruth nos ensina que a felicidade passa, querida, pelo conselho das pessoas mais experientes. Muitas pessoas sofrem porque vão buscar conselho em lugar errado, em fontes venenosas. O bom conselho, querido, na hora certa, com a pessoa certa, com a motivação certa, querido, é uma bênção. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas, elas devem ensinar as mais novas como amar e como honrar seus maridos. Está lá no livro de Tito, capítulo 2, verso 3 e 4. É claro que isso vai exigir uma boa dose de humildade, né? E sem dúvida alguma, querida, a humildade, eu poderia dizer que é a maior virtude de um ser humano, de uma pessoa. Jesus disse que Deus exalta os humildes. Pedro diz que o Senhor dá graça aos humildes. Agostinho diz que o orgulho transforma anjos em demônios, mas a humildade transforma pecadores em santos. Boaz tinha se agradado de Ruth no campo, ela sabia disso, as mulheres sabem dessas coisas. Mas quando ele pergunta, quando ele olha e vê que tinha alguém, ele pergunta, quem és? Ela disse assim, tua serva. Ela podia ter dito assim, tua paixão, o novo amor da sua vida. Não. Ela foi humilde dizendo, tua serva. Ruth não saiu correndo atrás de homem, querido, de qualquer homem. Ela confiou na providência divina. Hoje a gente vê aí tantos solteiros correndo atrás de um marido, de uma esposa, principalmente atrás de um marido, porque diz que a disputa é grande, é 7-1, né? Muitas viúvas aí, ou viúvo, querido.
Desesperado para casar? Calma, filho, calma, santa. Confia na providência divina, vai chegar a tua bênção. Deixa Deus mandar para você, não é você que vai sair louco ou louca atrás, não. Ok, concluindo então, querido. O livro de Ruth nos ensina que o caminho para ter um lar feliz passa pelas mãos, é traçado pelas mãos poderosas do Senhor e Salvador Jesus. Deus mudou a sorte de Noemi e de Ruth, querido. Como eu disse, Ruth tornou-se a avó do rei Davi e faz parte, quando você lê lá em Mateus, da genealogia do Senhor Jesus. Deus transforma desespero em esperança. Deus transforma amargura em felicidade. Deus transforma pobreza em riqueza. Deus transforma um idólatra em um verdadeiro adorador do Deus vivo. Deus transforma um lar, ainda que seja conturbado, num pedacinho do céu. Um lar que tem Deus como alicerce, como fundamento, querido. Nunca ruirá, nunca cairá. Pelo contrário, será sempre um lar abençoado e feliz. Amém? Vamos declarar então que a nossa casa é uma casa de bênção. Deus abençoe, querido, a sua família. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe todos os seus entes queridos. Que realmente isso possa ser uma verdade. Que você e sua casa hão de servir ao Senhor. Se tem alguém ainda que está fora do aprisco do Senhor, querido, ore a Deus, busque a Deus, porque Deus fez na vida de Ruth e na vida de Noemi. A Bíblia diz que Ele é infinitamente para fazer muito mais do que nós imaginamos e pensamos. Não tem problema que Deus não possa resolver. Ah, mas o meu problema é muito difícil, meu filho, tá, querido, não tem problema difícil. Tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo, meu Deus e meu Pai, cada família, ó Deus, aqui, ó Pai, representado. Deus, eu abençoo as famílias que estão nos assistindo. Deus, eu abençoo no nome de Jesus as famílias que irão assistir, ó Deus, meu Pai, no futuro, essa gravação, essa mensagem, Pai. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que a Tua graça, meu Deus, meu Pai, o Teu amor, meu Deus e meu Pai, o amor de Jesus, ó Deus querido, a consolação do Teu Espírito, ó Pai, seja com todos nós, seja com todas as famílias espalhadas na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.